Se você chegou até esse vídeo, está em contato conosco nesse momento, é porque já passou por isso. Deu branco. Naquela reunião de negócios importante, naquela palestra ali na igreja, naquela exposição de um trabalho na faculdade, naquela comunicação com um auditório numeroso, deu branco. E aí? Ou o que é pior, talvez você nem chegou até esse momento de estar diante do público porque tem medo de dar o branco. É pior ainda, porque você ainda nem experimentou esse momento. Você nem se arriscou ainda porque um medo, uma crença está limitando a sua capacidade. A sua capacidade de se comunicar bem. Todos nós temos. Comunicar-se é uma característica nossa. É preciso desenvolver com ferramentas e técnicas e muito treinamento também. Não é um dom que nasce com este e não com aquele. É desenvolvimento, é conscientizar-se dessa capacidade que eu tenho e que você tem. Com treinamento, as ferramentas certas e a consciência, não dá branco, dá show, encanta, é alegria para quem te ouve. As pessoas querem ouvir a tua história, as pessoas querem saber o que você tem para entregar. Todos nós temos uma história diferente. Significa que todos nós temos algo a dizer. Todos nós temos algo para compartilhar. É preciso comunicar isso ao mundo, não ficar com a gente. Porque quando os pensamentos não são compartilhados, quando os projetos não são colocados para discussão, ficam presos. E esse aprisionamento de ideias não é bom para ninguém. Mas agora, se eu tenho medo do branco, tenho que superar antes duas barreiras principais: nervosismo e a falta de improviso. Falta de improviso está ligada à técnica, é uma falta que pode ser muito bem desenvolvida com técnicas. Já o nervosismo está muito ligado à crença. Está muito ligado àquilo que eu estou pensando sobre o outro e sobre o que o outro está pensando sobre mim. É o medo do julgamento. Vou te dar um exemplo. Como o nervosismo pode ser superado com a consciência de que eu tenho algo para oferecer. A consciência de que sempre tem alguém querendo ouvir a tua história. Eu não sei em que cidade você mora, mas por acaso, na área central, você já viu alguém que às vezes até passa a ser um conhecido, uma marca registrada da cidade, parando um caixote na praça central, sobe no caixote, talvez com o microfone, talvez com o megafone, abre ali um livro, provavelmente até a Bíblia, e começa a discursar, começa a falar, começa a pregar a palavra. Você acha que ele está preocupado com o julgamento que as pessoas estão fazendo? Você acha que ele está preocupado se alguém está chamando ele de louco, de maluco? Não. Ele sabe que tem algo para dizer. E mais do que isso, ele sabe que tem alguém para ouvir. Note, sempre tem alguém para ouvir. Aqui onde moro em Londrina, no Paraná, havia e ainda há. Agora, neste período em que eu gravo este vídeo, momento de pandemia, então há cuidados maiores, menos pessoas nas ruas, então muitas coisas mudaram. Mas num momento de movimentação normal, com frequência, um cidadão parava seu caixote no centro, no calçadão, tinha até uma corneta, para que você tenha uma ideia, que ele soprava para avisar que estava na hora. Trazia a sua Bíblia, abria, às vezes com um microfone e uma caixinha de som, às vezes sem, e começava a pregar. Começava a pregar. Alguns se incomodavam, não queriam ouvi-lo, ignoravam, comentários aqui e ali. Ele não se importava e continuava. Mas sabe de uma coisa? Sempre alguém parava. Sempre alguém estava ouvindo. 1, 2, 3, 10, 15 cidadãos ali ouvindo.
É isso. É preciso se conscientizar. Não veja só problemas, procure soluções. Tem gente que fala, mas eu sou muito gordo, sou muito baixo, minha voz é feia, meu sorriso não agrada. Pare de encontrar problemas em você. Encontre soluções. Se há uma dificuldade de dicção, uma dificuldade para a fala, procure a solução. E você quer se comunicar melhor? Tem soluções. Fonoaudiólogas podem trabalhar muito bem isso com você. São profissionais da fonoaudiologia que vão te orientar. Se você realmente está gordo, isso te incomoda, treine, faça alguma coisa, perca peso. Se você não gosta do seu sorriso porque tem um problema na arcada dentária, conserte. Isso te incomoda? Isso te faz mal? Não apenas para ser um comunicador, mas faz mal para a tua vida? Procure soluções, não viva se lamentando. Agora, muitas vezes, esse sentimento é só seu. Seu sorriso é lindo. Você está no peso ideal, saudável para o seu corpo. Você fala muito bem, tua voz é agradável, as pessoas gostam de ouvir, mas as tuas crenças limitantes impedem você de ver o que você tem de bom. E quando você passa a ver apenas o problema e não soluções, isso te impede de acabar com o seu nervosismo. Impede de se arriscar em algo que é maravilhoso, que é compartilhar a sua história com as pessoas e fazer a tua história reverberar, inspirar, criar. Pare de pensar no que as pessoas pensam de você. Pense no que você pode fazer para as pessoas. O quão importante é o conteúdo que você está guardando aí no coração. Seja ele emocionante, seja ele feliz, seja ele trágico, mas todas as histórias podem inspirar alguém. Você tem o teu público. Encontre. E você vai encontrar como, quando começar a falar sobre você, as pessoas que vão se identificar vão se aproximar, vão querer te ouvir. Se você não fala, ninguém se aproxima. Não sabem o que você tem para dizer. Mas não perca o medo. Não perca o medo. O medo. Quando eu tenho medo, eu tenho a sensação de que eu preciso superá-lo, me preparar até eu reduzir o impacto do medo em mim. O medo me motiva. O medo deve me fazer criar uma proteção contra o erro, uma proteção contra o improviso, ou a falta dele. Então, quando você se prepara, você vai adquirindo confiança. O medo te faz correr atrás da preparação. A preparação te faz adquirir confiança. Quando você está confiante no que você tem para dizer, as crenças limitantes, baixo, gordo, voz feia, sorriso feio, vão ficando menores. E você conquista o seu público. Nervosismo. É preciso superá-lo antes de chegar lá no famoso deu branco. Mas eu falei de outra situação que deve ser superada para a comunicação sem o branco. Improviso, ou a falta desse improviso. Olha, nunca devemos falar de improviso. Improvisar é falta de preparação. Por isso, eu costumo dizer que nós nunca falamos de improviso. Sempre que nós somos convidados a falar e porventura não estávamos esperando, pode parecer um improviso, mas certamente você vai buscar em cima de tudo aquilo que você já conhece, que já estudou, que é um conteúdo que você desenvolveu, um embasamento para essa fala. Portanto, não é um improviso. É apenas um momento inesperado para falar algo. E mesmo assim, mesmo que isso aconteça, não preparei nada para hoje dentro desse conteúdo que eu tenho. Uma técnica muito importante para desenvolver esse improviso. Conheça a ideia central. Você já conhece o público. Imagine que você está no evento e de repente faltou aquele que faria a abertura do evento. Não a palestra principal. O palestrante, evidentemente, não falará de improviso. Mas, de repente, você tem que fazer a abertura, um argumento introdutório. E aí chamam você, que é um
uma pessoa líder na empresa, olha como você pode se destacar, pode crescer, pode ganhar uma autoridade, quem sabe ser um palestrante, um líder ali na empresa. E você foi convidado. Escuta, faz pra gente essa abertura. Você conhece o tema, conhece o público. Para improvisar, busque a ideia central. Qual é a ideia central? Vamos supor que a ideia central é a aplicação da internet das coisas no ambiente de trabalho. Talvez essa seja a ideia central. Ok. Você tem que fazer 3 reflexões e compartilhá-las. O que é? Explique rapidamente o que é esse tema central, o que é a internet das coisas. Como ela impacta a vida das pessoas que estão te ouvindo. E dê um exemplo. Quando você dá um exemplo, você faz uma ilustração do que você diz, sai da técnica e entra para o visual, você aproxima, humaniza essa situação das pessoas que estão te ouvindo. Humanizar a comunicação é muito importante. Então, para o improviso que sempre é curto, não se estenda. Não se estenda. O que é este assunto, esta ideia central? Como ele impacta a vida das pessoas que estão te acompanhando? E dê o exemplo. No roteiro, escreva isso. Antes, tenha ali 5, 10 minutos, faça isso. A partir desta ideia central, deixe fluir muitas outras ideias próximas que vão te ajudar a descrever o que é. A partir daí, desta reflexão do segundo ponto, como impacta, deixe fluir muitas ideias próximas de como isso impacta. Pegue três situações mais importantes, como impacta a vida das pessoas que estão te ouvindo. E aí, um exemplo sobre este impacto ali no ambiente que você conhece, que é o ambiente da tua empresa. Faça isso. E para facilitar, você pode dizer para o público sobre o que você vai dizer a eles. Veja, dizer sobre o que vai dizer. Antecipe. Você explique. E ao explicar, ao dizer a eles que você vai dar uma geral sobre o que é o tema, a ideia central, como impacta a vida de todos vocês e também trazendo exemplos que vão deixar clara a minha mensagem. Ao fazer isso, você dá uma ideia para o público do que você vai dizer e ele automaticamente vai ter um raciocínio e uma sequência mental que vai ajudar a te entender e você fixou na tua mente quando disse o que você pretende comunicar e expressar. Você já reduz muito a possibilidade do branco nesse rápido improviso. Então, quando você vence o nervosismo e vence o improviso, ou a falta, você já está preparado para conversar com seu público. E aí você vai me dizer, mas e o branco? Veja, o branco é exatamente a ausência. O branco é a ausência do conteúdo. Branco é porque não tem algo a ser dito. É muito mais fácil você colocar alguma coisa onde não há nada do que retirar onde tem coisa errada. É muito mais fácil você vencer o branco colocando conteúdo ali do que vencer o nervosismo de uma vida toda com uma crença limitante que já está arraigada na sua mente. Não tenha medo do branco. Vença o nervosismo e treine a sua habilidade para o improviso. E quando, na sua palestra, vier essa dificuldade ou esta ansiedade ou um momento inesperado, não haverá branco. Haverá o conteúdo que você previamente já carrega com você. Grandes livros, grandes filmes, grandes obras inesquecíveis tiveram início numa página ou numa tela em branco. É isso. Não tenha medo do branco. Veja o branco como uma oportunidade para criar, para colocar muito mais sobre você. E este muito mais importante para quem te ouve. Este é o papel do branco, da ausência, a oportunidade para ter muito de relevante.
conteúdo e relevância. Seja um comunicador assim, sem medo do branco, sem medo de errar, porque errar também é humano. O erro e a tranquilidade e a capacidade de improvisar vão aproximar você do seu público. Comunicação humanizada, assertiva e afetiva. Vamos nos comunicar bem. Muito obrigado pela presença. Em outros vídeos nós vamos conversar mais sobre comunicação e o nosso método, que eu chamo de você. A solução está em você. Voz, oratória, conteúdo e entusiasmo, essenciais para a nossa comunicação.